que nós vivemos. E a não ser que nós vamos. E a não ser que você... Nós vivemos um estado constante de estímulo, recebendo notícias o tempo todo, notificações das redes sociais pipocando a todo instante, sem cobrar as cobranças, opiniões, urgências. E mesmo quando o corpo para, a mente continua nesse constante movimento. A mente continua lá, indo no trânsito, naquela bagunça, no trabalho. E esse excesso de informações mantém o nosso sistema nervoso em um estado de alerta constante. O corpo também acaba entendendo que ele precisa reagir o tempo todo e nós acabamos ficando muito reativos. E isso reflete no corpo, uma respiração mais curta, os ombros tensos, aquela dor nas costas, como se tivesse até uma faca ali no meio das escápulas, um incômodo terrível. E talvez esse excesso de estímulos não seja o maior problema. Eles apenas fazem parte da vida moderna. Sinceramente, a não ser que vamos morar nas colinas, tipo, corram para as colinas. O fato é que a gente precisa silenciar mesmo em meio ao barulho. E é aqui que a prática do yoga vai diretamente na contramão desse excesso de estímulos. O silêncio ele não vem da ausência do movimento, mas da qualidade, da consciência que você aplica no que você está fazendo ali naquele exato momento. Quando você se move com atenção, o sistema nervoso desacelera, a respiração se organiza e o excesso vai se dissolvendo. E a prática que eu quero trazer aqui hoje, a prática de posturas de torção. As posturas de torção são posições onde nós rotacionamos o tronco sobre o eixo da própria coluna. Sabe quando você está trabalhando em casa, ali no seu computador, e tem muitas abas abertas, e chega num ponto que você sente até que o seu trabalho começou a ficar lento, o computador também começou a ficar lento, e você começa a ficar agoniado com aquele monte de abas abertas, e aí depois você vai lá e fecha as abas, e vem aquela sensação assim de organização, não é? As posturas de torção trazem mais ou menos essa mesma sensação. Antes da postura você sente que é como se tudo estivesse comprimido por dentro do seu corpo, a respiração, aquela respiração mais curta, mais pesada. Durante a postura da torção é como se o corpo estivesse fechando essas abas internas, então ele está comprimindo para um lado, mas ao mesmo tempo criando espaço para o outro. Olá, eu sou a Carla Beatriz, sou professora de yoga e aqui eu quero abrir um espaço para um yoga que seja real, acessível e sem misticismo. E aqui você pode estar seguindo esse canal, curtindo esse vídeo, enviando para outras pessoas, comentando, dizendo o que você gostaria de ver aqui. Qualquer apoio, qualquer forma de apoio que você puder prestar para esse canal vai estar ajudando muito a poder trazer mais coisas aqui para vocês. Então chega de papo e vamos para a prática. Então vamos lá, sente-se numa posição confortável e aqui nós vamos começar soltando, criando espaço aqui para a articulação do pescoço, relaxe seus ombros e se você quiser você pode vir fechando os olhos. Vai conectando o movimento, a sua respiração. Movimento leve aqui na articulação do pescoço, girando para um lado, girando para o outro. Vem alternando os lados, para a gente não fazer um lado a mais do que o outro. Gira para um lado, gira para o outro. E para trazer um pouquinho mais de consciência para a respiração, vem inspirando, levando os braços lá em cima, entrelaça os dedos, estica, sente que você está crescendo na sua postura, expandindo costelas, peito, até lá nas costas, solta o ar devagar. Mais uma respiração, inspira, expande. Solta. Pode ser pelas narinas ou pode ser pela boca mesmo. Traz as mãos aqui para os ombros. Vamos tentar manter essa postura um pouco mais aberta. E girando o cotovelo lá para trás. Pode ser aqui 5 giros para trás. A intenção aqui é aquecer o corpo mesmo, trazer essa consciência, esse despertar do corpo. E lá de trás para frente. Relaxa os braços, relaxa os ombros. E aqui a gente já vai começar torcendo um pouquinho a coluna. Interessante aqui que você consiga manter sua postura ereta, tá? Então, se você precisar, você pode colocar uma almofada embaixo do quadril, assim como eu tô, né? Para conseguir manter essa postura mais ereta. Inspira, solta o ar. Se der, pode dar uma puxadinha, usar o seu braço para puxar um pouquinho. Inspira lá no centro, solta o ar, gira lá para o outro lado. Inspirou, exalou. Exalou, torceu.
E aqui nós vamos entrar lá na postura de 4 apoios. Postura de 4 apoios, mãos alinhadas com os ombros, joelhos alinhados com o quadril. Inspirando, vem abrindo o peito. Você vai sentir alongar toda essa região anterior do seu tronco. Abdômen alongando. E exalando, arredondando as costas. Alongando aquele espacinho entre as escápulas. Pescoço, deixa a cabeça bem solta. E esse giro aqui da pelve também bem importante. Tipo o bumbum para dentro. Inspirou, abriu. Exalou, arredonda. Vamos fazer mais 2 vezes. Inspirou, exalou. Aí. Exalou. Vamos dar uma soltada no quadril. Pode trazer o pé aqui à frente. Olha lá na frente. Aprofunda o quadril. Vai lá atrás. Se não der para esticar toda a perna, não tem problema. Você vai estender onde der. Tá? Então, aqui a intenção é essa mesmo, para a gente ir soltando um pouquinho mais a posterior posterior da coxa, preparando o corpo, né, para a nossa prática. E aqui pode fazer até no seu tempo, né? Se você precisar, pode fazer um pouquinho mais lento. Ok, aqui, vamos tentar aprofundar o quadril um pouquinho mais aqui para frente, mão contrária do pé lá no chão e o outro braço lá em cima. Ó, então aqui nós vamos vir aqui, abrindo, leva esse braço lá em cima, girando o tronco, solta o ar, desce aqui embaixo, tá? Se der pode trazer o cotovelo, alcançando lá no chão, se não der para alcançar, não tem problema. Inspira, exalou. Usa a respiração para te ajudar no movimento. Mais 2. Voltou para o 4 apoios, a outra perna lá na frente. Então, vamos dar uma soltada aí na coxa, posterior da coxa, soltando o quadril, aquecendo as fáscias, né? Auxiliar as fáscias musculares se deslizarem. A cada movimento você vai percebendo o corpo um pouquinho mais solto, um pouquinho mais confortável nas posturas. Ok. Aprofundou o quadril, mão contrária lá no chão. Vamos lá com movimento e respiração. Inspirou, abriu. Exalou. Inspira. Exala. Prof, não alcança o cotovelo lá embaixo igual você, não tem problema. Se você não alcança, você vai trazer um ponto em que você alcançar. Ok, volta lá para o 4 apoios, abre bem a palma das mãos. Para não cansar o punho aí durante a prática, vou dar uma aquecida aí na articulação do punho. Gira 5 vezes aqui para um lado, os dedos bem abertinhos. Gira 5 vezes ali para o outro. Já aqui, já vem trazendo essa sensação para suas mãos. Sente a pontinha dos dedos apertando o chão. A mão não fica solta ali no chão, você está apertando o seu tapetinho. Palma das mãos voltada para você, pontinha do dedo. Vai lá atrás, sente alongar o punho. Volta lá na frente. Vai lá atrás, vai lá na frente, vai lá atrás. Ok. E aqui você pode vir se sentando. Sente-se numa posição confortável. Vamos trazer um pouquinho mais de consciência aqui para o corpo. Se você quiser sentar numa almofada, senta numa almofada. Se quiser sentar e encostar as costas na parede, pode encostar. O interessante é que você esteja confortável e que você consiga manter sua postura ereta. E relaxe seus ombros, vem fechando seus olhos. Vem sentindo a sua respiração.
Então, inspirando, expandindo esse espaço do abdômen, costelas, parte mais alta do peito, costas. Solta o ar devagar. Procura respirar pelas narinas, tanto na inspiração quanto na exalação. Percebe que a inspiração, o momento que você puxa o ar, é uma expansão da sua caixa torácica. Quando você solta o ar, você vai esvaziando todo esse espaço, até esvaziar mesmo, para ter espaço para a próxima respiração. Inspira, expande. Solta o ar devagar. Sente como está a sua respiração agora, no início da prática. Une as duas palmas das mãos. Como estão os seus pensamentos? Como estão os batimentos do seu coração? Trazendo a sua atenção para o momento presente, o aqui e o agora. Isso não precisa ser algo abstrato, etéreo, distante de você. É através de coisas simples, como a sua respiração, sensação do seu corpo, se você sente conforto ou até mesmo desconforto em algum ponto da sua prática. Você vai estar se comprometendo aqui a observar essas sensações. Se quiser, você pode trazer também uma intenção para a sua prática de hoje, qualquer intenção que seja. Mais uma respiração consciente, lenta. Solta o ar bem devagar e ao mesmo tempo relaxando seus braços, abrindo seus olhos. Bom, aqui nós vamos começar a nossa prática em pé. Nós vamos praticar aqui uma sequência do Surya Namaskar, que é a saudação ao sol. A intenção é trazer essa consciência aqui para o corpo e ao mesmo tempo em que o corpo aquece e prepara o corpo para as outras posturas ali da sequência. Então vamos lá. Em pé, lá na pontinha do tapetinho, braços relaxados, ombros relaxados, os pés firmes, conectados ao chão. E aqui nós vamos vir inspirando. Inspira, leva os braços lá em cima. E soltando o ar, vem descendo o tronco. A perna não precisa ficar totalmente esticadinha. Pode dobrar um pouco e relaxa a cabeça lá embaixo. Inspira, olha lá na frente. Dá uma esticadinha lá na coluna. E exalando, mãos no chão, pode afastar um pouquinho os pés. Leva o pé esquerdo lá atrás. Pé direito aqui na frente, pé esquerdo lá atrás. Postura do corredor. Aqui nós vamos começar com uma variação dessa sequência da saudação ao sol, um pouquinho mais fácil. Então, o joelhinho lá no chão, leva as mãos lá em cima e aqui a gente vem inspirando. E aos pouquinhos, você vai aprofundando um pouquinho mais o quadril. Tenta vir aqui abrindo o peito, tenta vir aqui expandindo, alongando, criando esse espaço aqui nessa região anterior do seu tronco. Inspira, exala, desce, apoiou as mãos lá no chão, encaixa o pé lá atrás, sobe o quadril. E aqui nós vamos vir trazendo o pé lá de trás, de volta aqui para frente. Inspira, estica a coluna. Estica, cria esse espaço. Exalando, pezinho direito lá atrás, joelho lá no chão. Exalando, inspirando, subindo. E aqui a gente mantém. Respirando, sentindo as sensações do corpo, onde você sente rigidez, onde você sente mais facilidade. Inspirou aqui, exala, desce, mãos lá no chão, encaixa o pé lá atrás, sobe o quadril, traz o pé de volta lá na frente. Se você não conseguir acompanhar o ritmo da minha respiração, faz aí no seu tempo. Solta todo o ar aqui, inspira, estica a coluna. Solta o ar lá embaixo. E vem crescendo, coluna retinha, vem subindo. Inspirou, exalou. Agora uma outra variação do Surya Namaskar, a saudação ao sol. Inspirou, vou lá na frente.
Aqui a gente vai dificultar um pouquinho mais, pranchinha. Então, leva o pezinho lá atrás, palma da mão com os dedos bem abertos. Sente que você está empurrando o chão. Expira, solta todo o ar. Pode vir apoiando o joelhinho aqui no chão. Inspira aqui. E soltando o ar, uma flexão. Você vai trazer o peito aqui em direção ao chão. Chaturanga Dandasana. Sobe inspirando. Cachorro olhando para cima, a postura da cobra. Encaixa o pé lá atrás e aqui nós vamos vir empurrando o bumbum lá para trás. E você vai trazer atenção aí para suas mãos, para seus braços. Tá? Usa essa força para você empurrar lá para trás. Empurrando o bumbum lá para o teto, ao mesmo tempo os calcanhares em direção ao chão. Se você não conseguir alcançar calcanhar no chão, assim como eu, não tem problema. Você pode até dobrar um pouquinho o joelho e relaxar a cabeça lá embaixo. Sente a sua coluna alongando. Mais uma respiração. Soltou todo o ar, pode dar um passinho em direção às mãos, né? Ou vem caminhando aqui à frente, como ficar melhor para você. Vamos lá. Então aqui nós vamos olhar lá na frente, pode afastar um pouquinho os pés, preparar a base, né, para não desequilibrar. Pé esquerdo lá atrás, dou um grande passo, joelho direito aqui da frente, dobradinho. Aqui, postura do corredor. Aqui na postura do corredor, que é uma postura de transição, nós vamos vir trazendo as duas palmas das mãos juntinhas, postura do guerreiro 1. Tá? Então, é importante que você traga consciência para as duas pernas, perna lá da frente ativa, mas a perna de trás também está ali, trabalhando, sustentando a postura. Inspira aqui, desce as mãos lá no chão, pezinho lá de trás, traz de volta lá para frente, inspira, estica a coluna, pezinho lá para trás, agora o pezinho direito, lá para trás, perna esquerda, joelho dobrado, palmas das mãos voltadas, levando lá em cima, juntinhas, guerreiro 1. Inspira aqui no guerreiro 1, traz as mãos lá na frente, traz o pé de volta lá na frente. Vamos lá para o corredor novamente, pezinho lá atrás. Só que aqui nós vamos deixar agora mão esquerda lá no chão, pé direito aqui na frente, joelho dobrado, tá? Dobradinho. E o outro braço lá em cima. Olha lá em direção à sua mão. Na postura de torção, imagina que você está querendo alcançar a tua mão lá para o teto. Não é torcer demais aqui para trás, tá? É lá em cima. Olha lá em direção à sua mão. Desce a mão lá no chão e pezinho lá de trás, pode trazer ele até um pouquinho mais aqui para frente. E aqui nós vamos vir estendendo a perna aqui da frente. Esse aqui, danado, né? Esse aqui é um pouquinho difícil mesmo. Essa flexibilidade aqui da posterior da coxa, meio chatinha mesmo. Então, se você não conseguir esticar totalmente a perna, não tem problema, tá? Pode deixá-la um pouquinho dobrada, não tem problema não. Prof, eu não alcanço o chão. Ficar muito difícil de alcançar o chão, aí você vai dobrar um pouquinho mais o joelho. Vai relaxando a cabeça lá embaixo, estendendo a perna conforme os limites do seu corpo. É importante que você não segure respiração, é importante que você respire. Vamos lá para o outro lado? Então, firma a mão aí no chão, traz o pezinho lá de trás, de volta aqui para frente, pezinho direito lá atrás. Vamos lá. Mão esquerda, mão direita aqui no chão, tá? Mão contrária aí do pé que está na frente. Braço lá em cima, tá? Torceu. Mas é aquela torção, né? Que você está querendo alcançar lá pro teto. Você não está querendo girar aqui para trás, tá? Não precisa tanto. Mão lá em cima. Ó, a perna lá de trás, também bem ativa, não esquece.
Desceu a mão lá de cima, traz aqui embaixo. Vamos vir estendendo a perna aqui da frente. Se precisar, você pode aproximar um pouquinho mais a perna lá de trás, fechar um pouquinho mais aqui essa base. Tá? Então, não force o seu corpo. Tá? Isso aqui é aos poucos, você vai ganhando essa flexibilidade, né? Você vai desenvolvendo e tem que ter paciência. Respira, relaxa o tronco. Mais uma respiração. Pode vir trazendo as mãos ali. Traz o pezinho de volta lá na frente. Pés afastados, tá? Pode manter os seus pés para de frente. Pés afastados aqui na largura do quadril. Vamos trazer aqui, pode ser a mão direita aqui no chão e vamos dobrar o joelho direito, tá? Dobrou, perna esquerda esticadinha, torceu. Braço esquerdo querendo alcançar lá no teto e você tenta olhar lá em direção à sua mão. Desceu, vamos lá para o outro lado, dobra o joelho esquerdo, braço direito lá em cima. E aqui, ó, o ombro, cuida para ele não querer ficar traindo aqui embaixo. Você tá distanciando esse teu ombro aí do teu queixo, da tua orelha. Pescocinho alongado, ó o espaço que a gente vai criando a cada respiração. Desceu. Pode vir desenrolando a coluna, vem desenrolando, vem desenrolando, vem desenrolando. Relaxa. Vamos lá. Tem um elemento desafio aqui hoje. Então vamos lá. Pezinhos firmes aí no chão. Aqui você pode vir subindo sua perna direita, tá? Ó, pontinha do pé levantadinha ajuda bastante, tá? Então sobe ali a pontinha do pé, mantém, concentra. Então vamos lá. Segura lá no joelho direito. Perna ativa. Então, não significa que você está segurando essa perna e que você está soltando todo o peso lá para baixo. Não, perna ativa. Se eu tirar aqui a mão, a perninha continua aqui em cima. E agora aqui a gente vai para o desafio. Você vai segurar a tua mão, a tua perna com o braço contrário. Segurou lá com o braço contrário e vem girando o seu tronco lá para a direção dessa perna. Então, você está puxando a perna, porém ela não está aqui solta, né? Perna ativa e a tua perna está ao mesmo tempo puxando o teu braço. Então, aqui gerando aqui um contrabalanço, que é onde você consegue ampliar a postura, equilibrar. Tá? Então, tudo conectado. E aqui, se você é da turma do que quer mais um desafio, você pode vir aqui segurar por fora aqui do pé, né? Lembra de manter essa postura. E conforme você vai respirando, você vai estendendo um pouquinho mais a perna. Então não precisa estender tudo de uma vez só para não desequilibrar. E se você não conseguir esticar toda a perna, assim como eu, você pode manter onde você conseguir manter. Onde você conseguir estender. A intenção aqui é você estabilizar no ponto que você consegue chegar. Se der, olha lá em direção à outra mão. E retorna. Vamos lá para o outro lado. Então, subiu a perna esquerda. Perna ativa. Ó a pontinha do pé levantadinha. Posso segurar, puxar mais um pouquinho, mas presta atenção numa coisa, que se você tirar a mão, a perna ainda continua na mesma posição. Segura com a perna com a mão contrária. Girou, abriu. Lá para o outro lado. Se der, olha lá em direção à sua outra mão. E, se quiser, você pode tentar se desafiar. Se você vê que fica impossível fazer a postura dessa forma, segurando no pé, você continua segurando no joelho. Conforme você vai praticando, você vai melhorando nisso. Voltou. Vou dar uma soltada na perna. Cansa um pouquinho, dá uma chacoalhadinha ali na perna. Relaxa seus braços.
Relaxe seus ombros. E aqui vem inspirando, vem descendo. Solta o ar embaixo. Relaxa o tronco, relaxa a cabeça. Inspirando, esticando a coluna. E exhalando, montando a pranchinha. Monta a sua pranchinha, faça as escápulas. De joelho direito, traz ele dobradinho aqui em direção à mão direita. Venha aprofundando o quadril. Aprofundando. Inspira. Exala para baixo, tronco para baixo. Posiciona suas mãos, encaixa o pé aqui atrás. E sobe o quadril lá em cima. Inspira aqui. Exala, vem para a pranchinha. Escápula afastada. Sente que você está empurrando o chão, você quer se manter longe do chão, rosto longe do chão. Inspira, exala, joelho esquerdo. Pés lá na frente, vai acomodando sua postura, aos pouquinhos aprofundando o quadril mais em direção ao chão, conforme os limites do seu corpo. Inspira, exala, relaxa o tronco lá embaixo, se der. Sente a sua respiração, sente o seu corpo. E a intenção aqui é soltar, relaxar. Posiciona suas mãos, abre bem a pontinha dos dedos, inspira, exala, empurra o bumbum lá em cima. Relaxa a cabeça lá embaixo, solta o pescoço, gira, você pode olhar para um lado, gira, olha para o outro. Mais uma vez. Dá um passinho ali em direção às mãos. Vem sentando. Pernas esticadinhas. Senta em cima dos iscos, os ossinhos lá do bumbum. Traz aqui a perna dobradinha, traz bem pertinho do peito. Braço contrário da perna, para abraçar. Vem abraçando e girando. Olha lá por trás do ombro. Aqui cresce a postura. Uma coisa para não ficar aqui, as costas arredondadas. Né? Tenta crescer aqui na postura. Você usa o seu braço para te ajudar a posicionar. Retorna e aqui inspira. Pode manter a perna na mesma posição, mesma perna, mesmo lado. Inspirou, exalou, desce, alcança ali onde der para alcançar. Essa posição aqui da perna, ela limita um pouquinho mais, né, no tronco chegar lá na frente. Não tem problema, tá? Você segura onde der para você posicionar. E a cada respiração, tentando ir um pouquinho mais lá na frente, mas sem tensionar os ombros, mantendo seus ombros longe das orelhas, o tronco alongado. Sua respiração expandindo a caixa torácica, criando esse espaço. Troca de lado, traz a perna pertinho do peito. Ao outro braço, vem abraçando, girou. Se der, olha lá por cima do ombro. Vem crescendo na postura. Inspira, expande, solta o ar. Sente esse ar expandindo lá nas costas, entre as escápulas. E quando você solta o ar, você relaxa ainda mais. Mais uma respiração. E aqui você retorna, mantendo a perna ainda na mesma posição. Inspirou, cresce. Exala, vai levando o tronco. E outra coisa, se você não consegue manter a perna esticadinha, se você esticar a perna e acaba puxando lá na coluna, e acaba ficando com a coluna arredondada, você pode dobrar um pouquinho mais aqui a perna, para você vir com a coluna, né, o tronco um pouquinho mais aberto aqui para frente. Tá? Então, se você precisar dobrar um pouquinho, você dobra. Respirando, sentindo os ajustes do seu corpo.
pode vir retornando devagar. E aqui, vem deitando de barriga para cima. E aqui nós vamos montar uma postura, que é a postura da meia ponte. Então, os pés afastados aqui na largura do quadril, o calcanhar na linha aqui do joelho. Inspira ali embaixo e, exalando, conecta bem os pés no chão. Você vai empurrar o chão usando a força das suas próprias pernas, do glúteo, tá? Então, essa contração aqui do glúteo. E aqui em cima vem abrindo o peito, porém sem perder essa ativação do glúteo. Se eu relaxar aqui, acaba caindo lá na lombar, né? Então acaba forçando a lombar. Então, bumbum para dentro, mantém essa conexão. Queixo longe do peito. Então vamos aproveitar esse espaço que a gente trabalhou na coluna, com as posturas de torção, e vamos tentar abrir um pouquinho mais aqui. Então vem juntando as escápulas, então seus braços aqui embaixo, tenta vir aproximando. Se der, entrelaça os dedos ali embaixo do tronco, entrelaçou. O queixo, cuida para o queixo não ficar aqui apertadinho aqui no pescoço, dá um espacinho de seu pescoço. Peito aberto, cuida para não perder a conexão lá do glúteo. Força aí nas suas pernas. Então, inspira, expande o peito, costelas. Solta o ar, o abdômen vai murchando, afundando. Você sente essa região se alongar. Como se estivesse massageando os órgãos internos. Mais uma respiração. Desentrelaça os dedos. Vem descendo. E aqui, vem abraçando o joelho direito. Abraça o joelho direito e, ao invés de você puxar o joelho aqui para o peito, você vai usar a força da sua perna para você empurrar. Empurra o seu joelho para frente e para cima. Para frente e para cima. Escápulas relaxadas, ombro relaxado. E aí você vai perceber que as costas saem do chão, só a lombar fica em contato com o chão, porque a gente forma uma canoa, uma meia canoa. Então o abdômen ativo também para ajudar esse movimento a acontecer. E você está ali segurando, né? Teu joelho está empurrando, força aí na sua perna, vamos para o outro lado. Então para não cansar tanto, não é tanto o abdômen, usa um pouco da sua perna também para te ajudar nesse movimento. Deixa relaxar entre as escápulas. Cultivar esse espacinho. Soltar as tensões dessa região. Agora a gente vai dificultar um pouquinho mais. Então, segurou lá na perna direita de volta. Mão contrária segura a perna. E o outro braço lá em cima. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Agora exige um pouquinho mais de abdômen. Não tranca a sua respiração, tá? Continua respirando, nem que a respiração fique um pouquinho mais curtinha. Para o outro lado. Agora é mais difícil ainda. Pés ali juntinhos, vou tentar fazer sem as mãos. Só a lombar encostadinha no chão. O abdômen dá uma queimadinha. Mais 2 segundinhos. Volta, dá uma relaxada. Esse cansa bastante, né? Dá uma fritadinha aí no abdômen. Mas vocês já vão entender a próxima postura aqui que nós vamos fazer. Vocês vão entender essa conexão. Respira mais uma. Postura de sarvangasana, invertida sobre os ombros. Se precisar ajeitar o cabelo, ajeita, tá? Para não ficar aqui apertando o seu pescoço. E aqui nós vamos trazer aquela conexão lá do abdômen, ativo, pontinha do pé. Inspira, braço esticadinho. Imagina que você está empurrando o chão com a força do seu braço. Então tem uma ajudinha dos braços, nada de encolher o ombro. Ombro longe da orelha. Inspira, exalou, traz a perna lá para trás. Trouxe a perna aqui atrás, encaixa agora. Posiciona as mãos lá na cintura para vir subindo. Pezinho lá para o teto. Queixo longe do peito, dá um espacinho para o pescoço. Prof, eu não consigo alcançar lá no teto como você faz, não consigo ficar retinha. Não tem problema, tá? Vai depender muito da mobilidade aí
de cada um, de repente você consegue só subir um pouquinho, não tem problema, tá? E conforme você vai praticando, você vai melhorando a mobilidade aqui do ombro, de manter as escápulas mais, os cotovelos mais juntinhos, alcançando o pé lá em cima. E para voltar, pernas aqui para trás. Esse aqui, vou dar as opções para quem quiser trazer a perna aqui atrás e alcançar lá no chão, ok, né? Pode trazer. Tanto faz com a perna esticada ou com a perna dobrada. Pro que não alcança o chão, então você pode fazer sem alcançar o chão. Se você está ok, está conseguindo equilibrar bem, tá legal essa conexão no abdômen, tenta levar uma mão lá atrás, tenta levar a outra. Pronto, tem medo de tirar as mãos, então não tira. Então, cada um aí respeitando o momento do seu corpo, o momento atual dele. E depois vem descendo devagar. Desce devagar, faça os braços bem abertinhos. Traz as pernas aqui para um lado. Traz as pernas juntinhas para o outro. Faz esse movimento lento. Deixa eu dar uma alongada aí na sua coluna, uma soltada na lombar. Mais uma de cada lado. Pernas esticadinhas. Se você estiver em casa, coloca o travesseiro embaixo da sua perna, coloca um travesseiro na nuca, coloca alguma coisa para tapar os olhos, para não aumentar a luminosidade dos olhos. Você vai ficar da forma que fica mais confortável para você, que você consiga relaxar e sentir todos os efeitos da sua prática de yoga. Vai sentindo seus pés, as suas pernas, vão se acomodando no chão, a sua lombar, relaxa o abdômen, a sua coluna, vértebra por vértebra, repousando em direção ao chão, seus braços, seus ombros, o pescoço. Vem no rosto, desencosta os dentes, relaxa a pálpebra dos olhos, o pontinho na testa, esse pontinho entre as sobrancelhas. Conforme você respira, você sente seu corpo mais solto, mais leve. Os efeitos da sua prática, circulando por todo o seu corpo, cada pontinho desbloqueado pelas posturas. Quem quiser pode permanecer aqui o tempo que tiver. Namastê e até a próxima aula.